de propagar os conhecimentos e estudos das ciências naturais aqui no Brasil. Inclusive, esse prédio foi o prédio que foi acometido por um incêndio em 2018, né? E aí, em 1822, nós passamos pela independência e a nossa primeira Constituição de 1824. Então, a partir da primeira Constituição, nós começamos a ter leis relacionadas à educação aqui no Brasil, né? Em 1827, por exemplo, nós tivemos o dia 15 de outubro como o dia do professor. Mas ainda, né, as províncias, que hoje são os estados, eles ainda tinham algumas organizações independentes, nós não tínhamos uma unidade. E é dessa época que nós tentamos colocar aqui no Brasil um modelo de escola muito utilizado na Inglaterra, que é inclusive um modelo de organização de sala de aula que nós conhecemos hoje, né? Esse modelo que nós temos com os alunos todos enfileirados, né? Como mostra nessa imagem que nós temos aqui, todos enfileirados, olhando para frente, né? Muitas carteiras, uma educação em série. É um modelo que nós trazemos da Inglaterra, que era muito utilizado para educar as pessoas que iriam trabalhar nas fábricas. E esse modelo não funcionou muito bem aqui no Brasil, porque nós estávamos num momento que as famílias não viam muitos objetivos ou muitas funções de encaminhar os filhos para as escolas, por exemplo, né? E aí nós passamos pela República em 1889 e nós tivemos o Benjamin Constant, que foi um ministro que foi cuidar tanto dos correios e telégrafos como também da educação, e ele traz essa organização aí para a educação, né, muito próxima aí da organização que nós temos hoje, que é o ensino primário, o ensino secundário e a inserção das disciplinas científicas, né, da matemática e da física, algo que não aparecia até então, no momento da nossa história. Foi ele, por exemplo, né, foi nesse momento do ministro Benjamin, que nós tivemos as reformas, e principalmente a reforma paulista, que foi um momento que se construíram muitos grupos escolares no estado de São Paulo. Alguns prédios, né, com uma arquitetura muito típica, que nós conseguimos reconhecer hoje, né, bastante imponentes, né, escolas com muitas salas de aula. Então, ele vem, né, com essa ideia de organizar o ensino em séries, mas nesse momento era separado as salas de aula dos meninos e das meninas, por exemplo, né? Então não tinham meninos e meninas estudando na mesma sala, mas ele já vem com essa organização e também o ginásio, né? Que antigamente nós falávamos, né? Grupo e ginásio, as escolas relacionadas ao primeiro grau, grupo, e as escolas relacionadas ao segundo grau, que eram os ginásios. Então, nós já conseguimos identificar uma organização dessa educação pública. Só que essa organização, ela traz algumas demandas, né? Então, nós tínhamos professores para trabalhar nessas escolas, e é aí que vem a questão da formação no magistério, ou então, como eram chamadas, as escolas normalistas, né? Então, nós tivemos muita formação de professoras, principalmente, nas escolas normalistas, que eram as escolas normais, e depois nós tínhamos também escolas complementares, e nós tínhamos que pensar sobre a organização dessa escola, porque uma escola não precisava somente de professores, mas e os diretores? E nessa época, os cargos de diretores eram exclusivamente reservados para os homens, e existia inclusive uma diferença salarial das professoras para os diretores, né? Então, nesse primeiro momento, a profissão professora, ela era bem vista, bem aceita socialmente, né? Porque não era comum a mulher trabalhar fora do lar, né? Então, nesse primeiro momento, era muito bem vista socialmente, porém, os salários eram baixos, e isso atraía muito pouco o público masculino. Então, o público masculino se dedicava, quando era relacionado à educação, mais à direção das escolas e não à função de professor, né?
Nesse primeiro momento, a base pedagógica era bastante simples, né? Pensava-se a respeito da memorização de conceitos e o professor aparecia como uma figura bastante autoritária aí na escola, né? E nesse momento nós temos que pensar também que a escola ela não era uma escola que favorecia o progresso do aluno. Metade dos alunos eles eram reprovados nessa época. Isso gerava bastante evasão, muitos alunos não voltavam para os bancos escolares, então não era uma escola inclusiva, pelo contrário, era uma escola excludente. E nós temos que pensar também que eram escolas que estavam localizadas no centro da cidade. Então, a população rural, que na época era uma população mais expressiva do que a população urbana, ela estava alheia desse processo também.